A mensagem de hoje tem como texto base Êxodo capítulo 14, de 10 a 18. Abra lá no tema Avançar sempre, retroceder jamais. Avançar sempre. Deixa ali no. Agora você vai lá no capítulo, depois você coloca no tema. Então vamos lá ler Êxodo capítulo. Na verdade, nós vamos ler o capítulo todo, eu coloquei ali parte, mas a partir do versículo 1. Esse é o capítulo 14, para nós entendermos. Perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Esse retroceder é uma estratégia só. E se abrindo de frente a Pi, a Iote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon, em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, no deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalianos, e seu exército, e os avançaram acampados junto ao mar, perto de Piri, da Ote, defronte de Baal Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel se levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos for servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, que avancem. E tu levanta o teu bordão, o cajado, o vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam entre nele, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalanos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavalanos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade.
para aqueles que para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se do mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que o perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo, ele moveu o acampamento dos egípcios, e o alvoroçou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos arianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper na manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos, e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais mundos à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel com grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o Senhor, o povo, temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, nós cremos em Deus, em Ti, Senhor. Este mesmo Deus que fez maravilhas há mais de 2.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás. É o mesmo Deus que eu estou orando agora. É o mesmo Deus que nós estamos orando agora. Porque o Senhor é o mesmo. De eternidade, eternidade, Senhor é Deus. Deus, agora abra os nossos entendimentos, abra nossas mentes para que possamos nos alimentarmos, para que possamos aprender mais uma porção dessa Tua palavra tão poderosa. E assim, Senhor, a cada dia estarmos abastecidos pela Sua palavra. Orando assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Presta atenção aqui, irmãos. Avançar sempre, retroceder jamais. Por que eu coloquei esse título? Queridos, quando você retrocede na sua vida espiritual, você demonstra para Deus que você não tem mais aquela fé que você tinha nos primeiros anos de cristão. Quando você retrocede, você não tem mais alegria em ler a palavra de Deus,
Você não tem mais alegria em fazer jejum. Você não tem mais alegria em estar em comunhão com os irmãos. Porque Satanás, ele te paralisou. Satanás, ele quer fazer isso. Ele quer nos paralisar. Ele quer deixar a nós num estado de depressão, num estado, aquela igreja, aquela missão, aquela servir a Deus, deixa eu ficar, não quero mais essas coisas para a minha vida, não quero mais envolvimento com a casa de Deus, eu quero retroceder. Então o que acontece aqui? Retroceder jamais. Nós vamos aprender nessa palavra agora que muitos que retrocederam, muito embora estando no Egito, vendo as maravilhas que Deus operou, eles optaram em estar com Moisés, mas com um pensamento de escravidão. Vamos entendendo? Nós vamos entender aqui. Presta atenção. Quando você parar de reclamar de tudo na sua vida e passar a confiar mais em mim, eu começo a agir. Aquietai de saber que eu sou Deus. Anote isso na sua cabeça, ou se você tiver. Isso é muito importante. Está baseado em Salmos 46:10. Quando volta, só um momento, só na hora que eu pedi. Quando você parar de reclamar de tudo na sua vida e passar a confiar mais em mim, eu começo a agir na sua vida. Queridos, nós lemos uma passagem que é muito interessante. O que aconteceu quando os filhos de Israel viram que os egípcios estavam se aproximando, eles começaram a clamar a Deus. Mas você observa o seguinte, acompanha comigo. Uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Vai lá no versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram. E o 11 fala assim: e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Que contradição, irmãos! Presta atenção na contradição. Eles começam a clamar a Deus e no versículo seguinte eles começam a ofender o homem de Deus. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Deus não chegou para os oficiais ali, israelitas: olha, eu estou pensando em colocar Moisés como o libertador de Israel. Não, Deus escolheu. Olha, eu estou pensando em colocar o pastor Luiz na missão dirigente da Missão Batista Solidariedade, mas eu vou consultar alguns irmãos. Não, Deus simplesmente me colocou aqui. E o que acontece? Quando os filhos de Israel estavam reclamando, estavam murmurando de Moisés, o alvo estava sendo Deus. O alvo estava sendo Deus. Eles estavam reclamando de Deus. Quando Paulo, até então Saulo, perseguia a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus apareceu, o Senhor Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ué, Saulo estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo a igreja, mas ele estava atingindo a igreja do Senhor Jesus. Tudo o que acontecia com a igreja, com aqueles irmãos, atingia diretamente ao Senhor Jesus. Que interessante. Aí passa o outro versículo. Esse é um desenho que é da minha época, da década de 70, 80. Ó vida, ó céus, ó azar.
um desenho do passado. Ele só, na hora que ele abria a boca, ele falava: ó vida, ó céus, ó azar. O deserto é um lugar só de passagem, mas a murmuração faz muitos morrerem lá. Que interessante, irmão. Presta bem atenção, toda vez que você e eu começamos a murmurar, a praguejar, começamos a ver defeitos na liderança, como aconteceu com Moisés aqui, eu quero deixar bem claro, as bênçãos de Deus, elas são paradas na sua vida. Sabe o que aconteceu com esse povo? Esse povo, por 10 vezes, eles foram murmurando. Olha, estamos com sede. Aí Moisés teve que ir lá e providenciar. Estamos com fome. Pão, maná, que desceu dos céus, cordonices, carne e assim por diante. Aquele povo, com exceção de alguns poucos, eles ficaram dando volta no deserto por 40 anos. E eles morreram ali por causa de uma simples palavra: murmuração. Eles tinham um líder que foi levantado pelo próprio Deus. A palavra de Deus fala que Moisés era um líder tão assim abençoado, porque na avaliação dos homens, Moisés era um zero à esquerda. Não é o que acontece hoje em dia. Na avaliação dos homens, Moisés era um zero à esquerda. Mas na avaliação de Deus, a Bíblia fala que nunca mais se levantou um homem como Moisés, que falava com o Senhor face a face. E é interessante o seguinte, irmãos, Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que Moisés falou assim: Senhor, eu quero ver a sua glória. Foi o único homem que viu Deus pelas costas. Deus falou assim: Moisés, você não pode ver a minha face. Homem nenhum pode ver a minha face, senão morre. Mas eu vou te permitir. A minha glória vai passar. A minha glória vai passar. E quando eu tirar as minhas mãos do teu rosto, você me verá pelas costas. E a glória do Senhor foi passando. E de repente Moisés olha e vê as costas de Deus. Foi o único homem. Deixa eu voltar aqui. Às vezes nós somos homens aqui, pastores, temos uma avaliação negativa por parte da membresia, por parte de homens, às vezes, mas por parte de Deus. Deus não avalia os seus ungidos, os seus pastores negativamente. Se ele estiver na palavra, ele faz como fez com Moisés. Próximo. Escravidão física e escravidão mental, mente de escravo. O que aconteceu? O que aconteceu aqui, irmãos? Presta bem atenção. O povo de Israel, eles estavam com duas escravidões. Eles eram escravos fisicamente, olha lá, fisicamente. Mas mentalmente eles eram escravos. Por quê? Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu da mente deles, porque em qualquer situação que eles eram envolvidos, eles lembravam dos pepinos, das comidas lá do Egito. Queridos, cuidado, a começar com o vosso pastor. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas a nossa mentalidade, o mundo nunca saiu da nossa mente. Nunca saiu da nossa mente. Passa o próximo aqui. Cultivando a mente de Cristo. Abra lá em 1 Coríntios. Próprio 1 Coríntios.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Anota isso na sua Bíblia, anota aqui, ó. Anota no coração. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possamos instruí-lo, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Marca isso na tua vida, marca isso no teu coração. Agora pensa, volta lá na mente de Cristo, no corpo. Pai, queridos, no seu dia a dia, pastor da sua igreja, você tem cultivado a mente de Cristo, a mente de Cristo. O que permeia na mente de Cristo? Aí eu vou ensinar uma coisa para vocês. Você quer conhecer mais Jesus Cristo? A partir de hoje, quer conhecer mais? Eu lembrei desse autor de livro que foi na década de 80. Quer conhecer mais a Cristo? Leia várias vezes Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos, que você vai ter um pouco de noção, ou que nós teremos um pouco de noção do que é a mente de Cristo. A mente de Cristo só tinha lugar de perdão. A mente de Cristo só tinha lugar de amor. A mente de Cristo só focava em vidas tirar vidas do poder das trevas e trazer o poder da luz. Veja o próximo slide. Queridos, presta atenção aqui. Não questione a liderança estabelecida por Deus. Eu falei há um pouco distante, volta lá, não deixa aqui, deixa ali, os irmãos voltem lá em Êxodo capítulo 14. Queridos, aquele povo, eles falei há alguns instantes atrás, eles ficaram 40 anos geograficamente dando voltas. Por quê? Porque eles tinham um espírito mudando, uma mente pervertida. Eles estavam perdidos dentro da casa do Pai. Eles questionavam a todo momento a liderança de Moisés. Chegou uma vez que Moisés ele falou assim: Senhor, este povo só me falta apedrejar. Eles só me falta jogar pedra. Aí Deus falou assim: Senhor Deus, Moisés, fica tranquilo. Moisés, eles não estão te rejeitando, não. Eles estão rejeitando a mim. Mas o Senhor, assim diz o Senhor: olha, este povo, eles vão morrer no deserto. Somente Josué, somente Caleb, os que estiverem abaixo de 20 anos, esses vão entrar na terra prometida. Mas este povo, Deus teve uma graça tão grande, irmãos, que durante 40 anos Deus foi suportando, Deus foi longânimo, misericordioso. Mas chegou uma hora que aquele povo, um por um, foram morrendo por causa que não obedeceram à liderança de Moisés, que simbolizava Deus. Passa o próximo. É o último. Pode apagar. Pode ir. Agora preste atenção, irmãos. Vamos partir aqui para a conclusão. Volta lá em Êxodo capítulo 14. Volta lá em Êxodo capítulo 14. E versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Tudo que Deus faz, essa guerra que está acontecendo lá em Israel, queridos, Deus está sendo glorificado.
porque tudo vai culminar nos propósitos de Deus. Hoje de manhã a Irene falou uma coisa muito bendita que eu mostrei com muita propriedade, que eu mostrei na Bíblia, que o que está acontecendo lá em Israel é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Se você quiser entender as guerras que estão acontecendo pelo mundo afora, terremotos, leia Mateus capítulo 24, 25, 26, e você vai ter uma noção clara que Deus, que é o princípio da volta do Senhor Jesus. São sinais que Deus está dando à humanidade, que o Senhor Jesus está voltando. Então, irmãos, tudo que está acontecendo vai glorificar a Deus. Agora preste atenção aqui. Volta lá no versículo a partir do versículo 11, disseram a Moisés, será que 11 não? 12, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois é melhor nos pôr a servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Queridos, às vezes na nossa vida, nós temos que constantemente lançarmos em Deus toda a nossa ansiedade. Nós temos que fazer aquietar os nossos corações, aquietar-vos e saber que eu sou Deus. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país, os nossos irmãos missionários aí morrendo, mas a palavra de Deus fala assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O que Deus está falando aqui, você tem que saber que eu estou no controle, que eu ainda estou no controle de toda a história. E tudo que está acontecendo vai culminar na glorificação do meu Filho. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E lá no versículo 15 vai falar uma coisa interessante que eu quero trabalhar mais um pouquinho com vocês. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? E você vai falar assim, mas será que Deus estava entendendo a situação? Se eles fossem para frente, tinham um mar. Se eles retrocedessem, eles seriam mortos à espada ou voltariam a ser escravos. Mas Deus chega e fala assim, Moisés, por que você está clamando? Às vezes não acontece conosco. Eu quero explicar para vocês, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a presença de Deus, nós temos a comunhão dos santos, nós temos a igreja. E às vezes nós esquecemos dessas ferramentas da pessoa santa, da Trindade e agimos. Senhor, mas por que Deus fala assim? Filho, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquilo que aconteceu com Moisés acontece conosco. A conta nem sempre 2 mais 2 para Deus é 4. Às vezes deu 2 mais 2 para Deus é 5. Porque Deus sabe o momento exato, o momento certo de agir. É interessante. Vai lá no versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os seus discípulos, ao fugirem, foram de ponto, e ele derrubou os egípcios no meio do mar. Vai no finalzinho, mas os filhos, versículo 29, mas os filhos de Israel caminhavam a pé pelo mar, pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, Deus quer construir nas nossas vidas fortalezas. Fortalezas. Imagine, quando Israel foi caminhando no meio do mar, atravessando o mar, não tinha nenhuma lama, estava tudo seco. Quando os egípcios começaram a avançar para alcançar o povo de Israel, a Bíblia fala, acabamos de ler que eles encontraram lamas, eles ficaram enterrados ali. Deus tem fortalezas para as nossas vidas. Deus tem um muro à esquerda e à direita para as nossas vidas. Quando Deus começa a agir na sua vida, e Deus percebe que você não quer mais murmurar. Murmurar é questionar a Deus. É você falar assim: Senhor, o Senhor não é o suficiente capaz de resolver as questões da minha vida. Mas você para de murmurar. Deus começa a construir fortalezas na sua vida, de maneira que o inimigo ele não vai conseguir entrar na sua vida, porque vai ter um muro à sua esquerda e à sua direita, e você vai atravessar o mar. Deus não vai permitir que as vicissitudes da vida, que os problemas, as adversidades, elas te afoguem. Nós cantamos logo no começo: Deus não vai permitir que as águas, que as tempestades da vida te afoguem, porque você não está mais agindo como uma oração. Você está crendo que Deus é poderoso, mesmo que você não entenda. Senhor, se eu avanço, o mar está na minha frente. Se eu volto, os egípcios vão me matar. Mas eu creio que o meu socorro vem do Senhor. Para finalizar, lá em Salmos, já estou acabando, lá em Salmos capítulo 121. E todos que estão me ouvindo, estão me acompanhando na live, leve esse versículo para você, Salmos capítulo 121. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem da minha conta bancária, ou do meu trabalho, vem do Senhor. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dorme aquele que te guarda. É certo que não dorme, e nem cochila. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a tua lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Feche seus olhos.